Jesus, ele é batizado por João Batista. E quando ele é batizado, ele vai para a sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, no ritual judeu, toda vez um convidado era chamado para ler um versículo. Eles abriam a lei de Moisés, como era chamada, e convidavam alguém para ler um versículo. Jesus é batizado, vai para a sinagoga, e Deus é tão maravilhoso que eles chamam Jesus para ler esse versículo. E quando Jesus senta para ler esse versículo, eles vão lá, é um versículo aleatório que se abre, eles vão lá e abrem Isaías 61, que fala que o Senhor Deus me enviou para pregar boas novas aos pobres, a libertar os cativos e oprimidos. E ao terminar, Jesus fala: eis que hoje se cumpre essa palavra. Aleluia. E os chefes da sinagoga ficam loucos com ele. Quem que é esse cara para falar que a palavra está se cumprindo na vida dele? Quem é esse cara? Eles vão e expulsam Jesus do lugar. Eles expulsam Jesus do templo. Na sua vida vai ser assim. As escolhas que você fazem, tudo que você colocar na direção de Deus, vai existir lugares que não vão te aceitar mais por isso. Vai ter lugares que vão te expulsar, que não vai querer sua presença. A sua presença não vai ser mais bem-vinda, porque você escolheu andar na direção de Deus. Aleluia. Então não se desanime por isso, porque a escolha sua de estar na presença dEle, de fazer para Ele, de andar com Ele, vai assustar as pessoas, e as pessoas vão te expulsar. Então eles expulsam Jesus. Só que ao expulsar ele, Jesus é sábio, ele entende. Aqui é muito pequeno mesmo para mim. A minha glória é muito grande. Esse lugar aqui é pequeno. Jesus vai direto para a praia, onde a expansão é maior. Aleluias. Onde ele podia pregar para mais pessoas. Do momento difícil de expulsão, Jesus olhou para aquilo e criou uma solução para aquele problema. Que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente possa olhar a dificuldade e não desistir, mas olhar que Deus vai apresentar soluções. Ele apresenta soluções, Ele não deixa a gente na mão, aleluias. E Jesus acha aquela solução e vai para a praia e começa a pregar a palavra. E a Bíblia nos fala: e apertando a multidão pela palavra. Olha que maravilha. A multidão apertava porque Jesus ensinava, porque Jesus pregava a palavra verdadeira, aleluias. Muitas vezes, hoje em dia, a gente corre atrás de profeta, de pessoas que pregam talvez algo confuso para a gente, mas é a palavra. A multidão apertava ele por causa da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, aleluias. Graças a Deus, eu sou grato de estar na igreja, na nossa igreja, porque aqui a gente prega a palavra. É pela palavra que estamos aqui. Foi a palavra que nos buscou lá fora e nos trouxe aqui dentro. É a palavra, aleluias. E a multidão apertava ele pela palavra. E quando a multidão começa a apertar Jesus, ele se sente meio encurralado. Vai indo, vai indo, vai indo. E agora, para onde eu vou? E ele avista 2 barcos na praia. Jesus viu 2 barcos, mas entrou em um. Aleluias. Às vezes nos decepcionamos, porque a gente acha que Jesus não está nos vendo. Nesse momento difícil, nessa dificuldade, parece que Jesus não nos vê. E ficamos decepcionados. Mas Deus, tu me abandonou? Ei, Jesus viu 2. Ele está te vendo sim. Ele ainda não entrou no seu barco, porque não é a hora, mas ele já te viu. Aleluia. Ele já viu essa dificuldade que você está passando. Ele já viu esse problema. Acontece que na hora que ele quiser, ele vai entrar no seu barco, mas agora não é a hora. Mas tenha em mente que ele já viu o seu problema. Ele já viu. E se ele entra no seu barco agora e talvez não dá certo e não resolva, ele sabe a hora certa de entrar, fazer acontecer. Mas essa não é a hora. Mas ele já viu, aleluias. E ao ver aquele barco, ele entra. E olha, irmãos, não foi por falta de opção, viu? Porque existia 4.000 barcos junto àquele lago de Genezaré. Jesus viu 2 e entrou em 2. Não é falta de opção. Você não foi escolhido por falta de opção. Ele te escolheu porque ele te quer, porque ele te viu. Ele tinha muitas opções, mas ele escolheu você. Aleluias, glória a Deus. Então ele entra no barco de Pedro.
sem pedir, já chega entrando. Vou entrar. Quero nem saber. Entra no barco de Pedro. Para ajudar ainda, Jesus entra no barco de Pedro e fala: Pedro, afasta um pouquinho aí, por favor. Afasta um pouco. Eu sei que o barco é seu, mas afasta para mim. Aí Pedro tem que entrar na água e empurrar o barco de Pedro. Porque Deus estava usando o barco de Pedro como um púlpito para expandir a mensagem e pregar mais para mais pessoas serem escutadas. Aleluias. Agora imagina só, Pedro no barco dele, tendo que entrar na água e empurrar o barco para Jesus pregar a mensagem. Aleluias. Muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que pregar é só pregar, que a honra é pregar, ou que a honra é louvar, ou que a honra é estar aqui em cima. Mas muitas vezes Deus nos usa como empurradores de barco, aleluias. Como pessoas que vai dar uma mão, aleluias. Quem seria nós se não tivesse pessoas orando para quem prega? Às vezes a gente nem poderia nem estar aqui, eu não poderia nem estar aqui pregando hoje, ou os levitas não poderiam estar aqui, ninguém nem louvando, se não tivesse alguém empurrando barcos para ele, falando para ele, orando por ele, lembrando dele nas madrugadas, aleluias. Então não desvalorize isso. Que culto não é simplesmente eu estar aqui em cima pregando, isso é pouco, isso é simples. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, aleluias. Mas tem momentos que você vai ter que empurrar o barco para alguém, e isso não é desvantagem nenhuma, isso não é problema nenhum, é a vontade dEle, aleluias. Não se sinta inferior por isso, Ele está te vendo, até quando você empurra o barco é seu, mas você está empurrando, mas Ele está te vendo, aleluias. E Jesus então prega. Depois que Jesus prega, Jesus fala: agora eu vou usar, agora eu quero trabalhar. Pedro já escutou minha mensagem, a multidão já escutou minhas mensagens, agora eu vou começar a trabalhar do meu jeito. Pedro, olha o que ele diz no versículo 4. E quando terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes. Agora você imagina Pedro, pescador, sabia o que estava fazendo, vivia daquilo, não pegou nada a noite inteira, e um cara, uma pessoa que chegou hoje, entrou no barco dele, falou para ele: Pedro, agora você vai lá para o profundo, que agora você vai pescar. Interessante que Jesus fala: vai para o profundo. Às vezes, para Deus realizar grandes coisas na nossa vida, a gente precisa sair do raso, do superficial, de um culto simples, que a gente chega de um jeito e sai do mesmo jeito, que não acontece nada. Deus hoje nos convida a ir para o profundo com Ele. É no profundo, é no secreto, é onde ninguém vê, onde ninguém escuta, que Ele faz os milagres deles. Não é no raso, é no profundo. Deus nos convida para ir para o mar alto, para o profundo. Aleluias. Quem hoje quer entrar no profundo de Deus? Quem hoje quer conhecer Ele de verdade, para Ele fazer um milagre na sua vida? Saia do raso, vai para o profundo, aleluias. Só que às vezes a gente não quer ir para o profundo, porque o profundo é muito difícil. O profundo vai ter que chegar cedo na igreja, vou ter que ler a palavra em casa, vou ter que me preparar, vou ter que buscar mais, vou ter que me render mais. É profundo, não é fácil. E às vezes a gente, por ser difícil e olhar essa dificuldade, a gente não quer ir. Só que a gente precisa entender que quanto maior a profundidade, mais Deus vai nos usar, mais Deus vai nos capacitar, mais Deus vai dar livramento, aleluias. Não veja em primeira mão o que é difícil e fique com medo de ir. Navegue no profundo dele, vai com ele, enfrente essa dificuldade inicial. É difícil, eu sei que é difícil, aleluias, mas vale a pena, tem valor, é bom demais estar no profundo com ele, aleluias. E Pedro vai então e fala: mestre, eu pesquei a noite inteira,
E não peguei nada. Eu sou pescador. Só que o interessante é que aqui a palavra mestre, única pessoa da Bíblia que usa mestre é Lucas. Mateus, Marcos, João, tudo é Senhor ou Jesus. E mestre aqui tem o sentido de ser professor. Aleluias. Pedro sentou com Jesus um pouco tempo, escutou ele pregar e já estava chamando ele de mestre, professor. Jesus era carpinteiro. Falando para um carpinteiro falando para um pescador. Vai para o profundo. Pedro pescou a noite inteira. Imagina que cansado é. Eu sei que tem sido difícil para vocês. Lançar a rede, pegar e não sai nada. Lança a rede, sobe e não sai nada. Eu sei que tem sido uma luta constante na vida de vocês. Essa dificuldade, ainda mais um assunto que vocês dominam. Um assunto que vocês conhecem. Tem pessoas aqui que estão sentindo o peso e a dificuldade de lançar, orar e nada acontecer. E você conhece do assunto, você entende do assunto e nada acontece. E vem pessoa que não sabe de nada, que não conhece nada, falar que você está errado, para você parar, para você não fazer mais, para você desistir. E um carpinteiro vai e fala para Pedro, Pedro, vai que eu estou mandando. E era de manhã, irmãos. Para quem é pescador sabe que lugar certo e hora certa para pescar no mar profundo é à noite. Pessoa errada, hora errada, e de manhã o certo é pescar no raso, não no profundo, lugar errado. Mas Deus falou, vai, aleluias. E Deus falou, vai. Só que a gente tem duvidado disso. Entenda que é Deus falando com você. Se Ele te mandou ir, vai. Pode ser o lugar errado, na hora errada. Mas se Deus te mandou ir, vai. E Ele vai. E Ele vai. Só que Pedro meio que transfere a responsabilidade para Jesus. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu sou pescador, eu sei o que eu faço. O Senhor está mandando eu ir. Eu vou. Aleluias. E hoje eu te convido a pegar esse problema que você está enfrentando, que parece que não tem solução nenhuma, que não tem caminho nenhum, que é o fim do poço, a fazer que nem Pedro fez, mas não transferir a responsabilidade para Jesus. Aleluias. Aquela porta que você está precisando não está abrindo, ora para Deus e fala, Deus, pelas minhas forças eu não estou conseguindo, Pai, mas sobre a tua palavra, eu vou levar aquele currículo de novo. Aleluias. Aquilo que você está precisando, você não está conseguindo. Você quer ver seu filho aqui na igreja e está difícil? Faça isso, pega e fala, Deus, estou orando e nada está acontecendo, Pai, mas sobre a tua palavra dessa vez vai ser diferente, aleluias. Porque a hora que eu fui pescar, o Senhor não estava comigo. Mas agora eu sei que eu vou, o Senhor vai estar do meu lado. E quando o Senhor está, alguma coisa acontece. Se o Senhor chegar no problema, algo tem que acontecer. Não vai ser o mesmo problema, não vai continuar do mesmo jeito. Porque todo lugar que Jesus passa, que Jesus entra, algo acontece. Não fica do mesmo jeito, aleluia. Então qual seja o seu problema hoje? Pegue ele e fala, Deus, sobre a tua palavra, Pai, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu vou lançar de novo, aleluias. Glória a Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer. Só que eu li para os irmãos, Jesus fala para ele, Pedro, lança as redes. E a Bíblia nos fala que ele lançou a rede. Você sabia que o milagre de Deus na sua vida é você que gera expectativa nele. Se Deus mandou você fazer muito, que ele vai dar muito, por que você está entregando pouco? O milagre acontece devido à expectativa que você gera. Aleluias. 2 Reis 4. Glória a Deus. Versículo 3. Está escrito assim, ó. Então ele disse,
vai e pede para ti vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, mas não peça pouco. Deus queria fazer um milagre na vida daquela mulher. Só que o tamanho do milagre de Deus na vida dela dependia da quantidade de vasos que ela ia pegar lá. Se ela pegasse um vaso, Deus ia encher um vaso só. Se ela pegasse 10 vasos, Deus ia encher 10 vasos. O milagre de Deus na nossa vida é a gente que gera expectativa nele. Se a gente pegar pouco e pedir pouco para Deus, Deus vai dar pouco. Mas se a gente se entregar por inteiro, fazer tudo o que Ele quer, dar tudo o que Ele precisa, Ele vai dar muito. Mas depende de nós. Se nós entregamos poucos, Deus dá pouco. Se a gente entregar muito, Ele dá muito. O milagre está preparado. Deus já preparou o milagre para a gente. A gente tem um caminho para chegar nele. E quanto mais a gente se entregar nesse caminho, mais Ele vai dar, mais Ele vai fazer. Então qual que é o tamanho do seu milagre nessa noite? Você precisa que Deus faça muitas coisas por você? Entregue muito para Ele. Faça muito para Ele. Se está dando 1, dá 2. Se ora uma vez, ore 4. Faça mais. Porque Ele não falha. Ele vai dar na quantidade que você corresponder a Ele. Então, às vezes, a gente corresponde pouco e cobramos muito dEle. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Mas não entregamos muito. Entregue muito a Ele, que Ele vai fazer muito mais. Aleluias. Então, Ele vai e lança a rede. E a Bíblia nos fala que Ele colheu muitos peixes. Só que a palavra colheram aqui também é muito interessante. Porque pesca está ligada à probabilidade. Quem é pescador sabe. Você vai montar seu anzol, vai colocar a isca, vai jogar. Talvez a probabilidade de pescar ou não, depende. Se o peixe for lá e morder a isca, acontece. Só que Deus aqui Ele não usa que pescaram. Diz que eles colheram os peixes. E colher está ligado no sentido da gente plantar e colher. É certeza, porque quando a gente planta, é certeza que colhemos. Aleluias. É Deus que falou para eles assim: vem, vamos comigo para o mar alto, que é a certeza de eu fazer alguma coisa. Você não está mais trabalhando com probabilidades. Você não vai viajar comigo para o mar e vai ter a chance de não pegar nada. Se você for comigo para onde eu quero que você vá, é certeza das coisas acontecerem. Se vocês forem comigo aonde eu estou mandando você ir, é certeza das coisas acontecerem. Deus não trabalha com probabilidades. Deus trabalha com certezas, aleluias. Então estar com Ele naquele mar profundo, era certeza que Deus iria fazer. Era certeza que Deus iria trabalhar. Irmãos, Deus não deixa a gente na mão. Aleluias. Os irmãos sabem que lá em casa agora o pastor tem avisado, eu fiquei meio ausente nos cultos. Devido ao... Estou trabalhando lá, que meu padrasto estava fazendo para mim. Eu estava ajudando ele. Então eu chegava do serviço, já parava, já ia ajudar ele. Não dava nem tempo de vir para o culto à noite. E... os irmãos que já mexeram com obra, sabem como que é. Todo dia você gasta mais um pouco. Você compra um negócio hoje, amanhã já está faltando, tem que comprar mais. O Jamilton sabe disso, Jamilton, Donizete. E eu com criança, com serviço, e a gente fica preocupado. A gente fala, e agora, Deus? Todo dia tem que comprar alguma coisa. E falta, compra. E parece que o dinheiro não vai dar, que vai acabar. E eu vindo preocupado para os cultos, orando em casa preocupado, falei, Deus, o que eu vou fazer? Está difícil, está acabando o dinheiro, tenho minha família, tenho meus gastos, e agora? Aí um belo dia, eu indo trabalhar de manhã, eu trabalho em Lorena, eu pego a minha moto, vou na minha moto, orando, falando com Deus. Eu cheguei em Lorena, parei a moto, chegou uma mensagem no meu celular, de uma advocacia, de quando eu trabalhava no shopping.
há 3, 4 anos atrás, de um processo que eu nem lembrava mais. Tinha colocado lá, já, na verdade, nem sabia que existia mais. Por causa da pandemia, foi se arrastando, eu nem acreditava mais nisso. E tinha uma mensagem lá: Juan, tem uma audiência, sexta-feira agora, para você ir. E eu fui, trabalhei, cheguei na audiência. E pela glória de Deus, um dinheiro que eu nem imaginava que ia ganhar mais, que eu nem, nem dava como que eu tinha esse dinheiro. O juiz foi lá, deu causa ganha, e Deus me abençoou. Aleluias. Se eu fosse um cara que não seguia Jesus do jeito que Ele quer, da vontade dEle, fizesse as coisas de qualquer jeito, e não acreditasse na colheita dEle na minha vida, talvez eu tinha ficado preocupado, desesperançoso, sem caminho a seguir, sem rumo a seguir. Só que estar com Jesus, irmãos, é ter a certeza que Ele vai fazer algo. É a fé. É como eu costumo dizer, fé é você pisar sem saber se vai ter chão para você pisar, confiando que Deus vai colocar um chão para você pisar. Essa é a fé que devemos ter. Deus, eu não sei o que vai ser do amanhã, mas eu confio, porque eu planto, eu vou na tua casa, eu te busco, eu faço a tua vontade. Se o Senhor quiser dar, amém. Mas eu sei que na hora certa o Senhor vai dar sim, porque eu estou plantando coisas boas. E trabalhar com Jesus, quando você planta, você colhe. Aleluias. E a Bíblia nos fala que então Deus vai e enche, e o barco é tanto peixe que eles não conseguem mais pegar o barco. Você lembra daquele barquinho que Deus viu? Deus não viu 2? Parece que Deus tinha esquecido dele. Na hora da bênção, eles tiveram que acenar para o outro barco. Vem, que a bênção é grande, aleluia. Às vezes você achou que ficou esquecido, mas na hora da bênção Deus te chamou e te viu. Falar que vem, aqui tem para você também. A bênção é dobrada. E aleluia. E o que é interessante nisso, irmãos? Que Pedro acena para eles. Glória a Deus. Eu preguei isso uma vez. E é verdade. Você acha que Pedro não podia gritar? Vem! Tem peixe para todo mundo aqui. Deus fez um milagre maravilhoso, pode vir. Não. Eu estudando, eu vi. O interessante é isso. Pedro acena, aleluias. Levanta suas mãos, por favor, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Quando você fazer a vontade de Deus e ir para onde Ele quer, o milagre de Deus vai ser tão grande na sua vida, aleluias, que você não vai conseguir nem falar. A única coisa que você vai conseguir fazer é isso aqui, irmãos, ó, é acenar para Ele e agradecer. Deus, como que aconteceu isso? É isso que Deus vai fazer sobre a sua vida. Então receba em nome de Jesus, que o milagre é tão grande que você vai ter que perder a voz para falar. Você vai conseguir acenar, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus. Aleluias. E Pedro, glória a Deus. E Pedro fica tão maravilhado que ele se rende aos pés de Jesus, se prostra aos pés dele e agradece a ele. Deus, se afasta de mim que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pedro se humilha para ele. E Jesus fala para ele: Pedro, pode ficar aqui, que antigamente você pescava peixe, mas agora eu vou fazer você pescadores de homens. Aleluia. Que interessante. Peixe é algo que a gente pesca vivo e mata para comer e come morto. Aí Deus fala para Pedro: Pedro, agora você vai pegar algo morto, que ninguém dá valor, que ninguém dá nada, que ninguém valoriza, e vai trazer para a vida, que eu vou dar vida. Aleluias. Porque para o homem não tem mais valor. Aleluias. É igual um peixe, estava vivo, agora está morto. Mas para mim não. Para mim eu vou te usar agora, porque não tinha valor para ninguém, estava morto. Mas comigo, junto comigo, a gente vai pegar essas pessoas mortas e vão trazer vida para eles. Aleluias. E maravilhadamente eles foram e seguiram Jesus. Para encerrar, João 6,68.
E aqueles discípulos começaram a seguir Jesus. Interessante, né, irmãos? Jesus fez discípulos. Quem andou com Jesus foi o discípulo. A multidão estava com ele. Só que a multidão só procurava ele quando tinha pão, quando tinha alguma coisa. Mas Deus foi e fez discípulos. Que, independente do que tivesse que acontecer, do que fosse, iam seguir ele de qualquer maneira. Aleluias. Está escrito assim em João 6, 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhes: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Às vezes vocês viram que os discípulos começaram a seguir ele, só que a vida é altos e baixos, é momentos bons e ruins, que a gente às vezes desanima, que às vezes a gente está forte. E nesse questionamento, depois que os discípulos seguem ele, muitas vezes a gente interpreta que algumas Bíblias falam assim, para onde iremos nós? Tratando como lugar. Só que Jesus não é lugar. Jesus é alguém. Para quem iremos nós? Aleluias. Talvez a gente tenha colocado as nossas expectativas nos lugares. Só que Jesus hoje nos convida, porque os lugares que a gente vão, muitas vezes pode nos deixar vazio. Não pode nos preencher totalmente como Jesus quer. Por onde passamos, por onde vamos. Só que a quem iremos nós? Você vem para a igreja, mas é quem está na igreja que pode fazer um milagre na sua vida. Porque às vezes as nossas expectativas é vir para um ambiente e achar que o ambiente pode fazer algo por nós. Só que o ambiente não é capaz de fazer algo por nós. É quem está no ambiente que vai fazer algo por nós. Então devemos vir para a igreja, sentar na igreja, fazer o nosso culto a Ele. Ele é capaz de fazer. A gente tem que colocar as nossas expectativas nele. A quem iremos? É Ele que pode. No início era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aleluias. Ele é. Ele não era. Ele é. Aleluias. Ele não mudou. Aleluias. E às vezes a gente faz aquela pergunta, mas por que hoje a gente não vê mais milagres que nem antigamente? Por que hoje a gente não vê mais essas coisas acontecendo? Por quê? Quem faz o culto é a gente. Só que a gente não vê mais tantas coisas boas acontecendo, porque a gente vem com expectativas no lugar. Aleluias. Mas a palavra de Deus, se a gente fala que se a gente crê nele, a gente vai fazer obras maiores que ele fazia. Então quando a gente coloca a nossa expectativa nele, e vem para a casa dele, e adora ele, dá honra para ele, faz a vontade dele, as coisas acontecem, aleluias. Mas coloque a sua expectativa nele, não nas pessoas, não nos ambientes, porque vão falhar, com certeza vão falhar, são humanos, são pessoas, não são perfeitos, aleluias, mas ele não falha. Se ele te mandou ir, ele vai fazer, mas coloque a expectativa nele, amém? E eu quero agradecer a oportunidade, passar para a Larissa, e as palmas louvem ao Senhor, amém?